Depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma para a morte, que sempre aos nautas ante os olhos anda. Pera o sumo poder que a etérea corte sustenta só com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse, né? Então, aspirasse é soprar, né? Aspirar é ad spiro, que é spiro é soprar, um sopro vivo, né? E ad é uma preposição que quer dizer movimento avante, né? Então, aspirar não é cheirar, né? Aqui é um sentido profundo, né? Essas palavras que Camões usa aqui, né? Então ele pede aqui que os marinheiros levantam as mãos, os olhos para os céus e pede os favores, né? Da corte celeste e pede que eles soprem bons hálitos, né? Bons ventos para esse começo do empreendimento, né? Partimos-nos assim do santo templo, que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra, para exemplo, donde Deus foi em carne ao mundo dado. Certifico-te, ó Rei, que se contemplo, como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho freio. Né? Então, Vasco da Gama está dizendo como é que eles saíram, né? Partiram do santo templo, ou seja, da igreja, que nas praias do mar está assentado, ou seja, uma igreja na praia, na areia ali. E essa praia é a praia que tem o nome de onde Deus foi em carne ao mundo dado. Ou seja, Jesus Cristo se encarnou, ou seja, foi dado em carne ao mundo em Belém, né? Em Belém, na Judéia. E o nome dessa praia era a Praia de Belém. Por isso ele faz toda essa construção aqui para dizer que eles partiram da praia de Belém, né? E ali existia uma ermida, ou seja, uma igrejinha pequena, a ermida de Nossa Senhora de Belém. E ali depois, quando Dom Manuel já auferindo, né, os lucros dessas viagens, recebe muitos rendimentos, né, dessas viagens, das mercadorias e tudo mais, e ele constrói o Mosteiro dos Jerônimos, que está lá até hoje, né, que é belíssimo, né, uma arte gótica, já no final do período gótico, chama gótico flamejante, né, com muitos detalhes, né, cada coluna daquela é muito enfeitada de pedra e tudo mais, coisa mais linda do mundo. E eles partiram num sábado, dia 8 de julho de 1497. Né? Então, sábado, né, para os católicos, é um dia mariano, ou seja, um dia que se evoca sempre a memória de Nossa Senhora, de Maria, né, porque ela teria sido a única pessoa na Terra que no sábado santo estava com fé. Né? Por quê? Porque Jesus tinha sido morto na sexta-feira, tinha sido sepultado de forma apressada ali na sexta-feira à noite, e no sábado ele estava no sepulcro morto, né? Para todos os efeitos, Jesus estava morto, né? E Maria seria a única pessoa no mundo que mantinha a fé que seu filho iria ressuscitar, né? Porque ela certamente sabia, né? Jesus tinha falado para todos várias vezes que ele iria ressuscitar. E quantas vezes ele não teria dito à sua mãe, né, que apesar de ver todo aquele sofrimento, ela tivesse paciência, tivesse fé, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, como de fato aconteceu, né? Então, o dia de sábado, para nós católicos, é um dia eminentemente mariano. Então, assim, essa largada, né, essa saída dos portugueses da praia de Belém, da igreja, né, de Nossa Senhora de Belém, na praia, né, que levava o nome de onde Deus se fez carne, né, Belém, num dia mariano. Então, assim, é muito simbólica essa construção aqui do poeta, né? E que o próprio Vasco da Gama, né, saiu dali com muitas dúvidas e receio e que só com muito esforço colocava freio nos olhos, ou seja, não se permitia chorar para não desencorajar os seus soldados, né? Então o Vasco da Gama reconhece aqui que ele estava muito preocupado, como é normal, né, de quem vai enfrentar uma empreitada dessas, né? E aí vem outro episódio para fechar aqui esse canto quarto, né? Um dos episódios mais famosos de todo o poema Os Lusíadas, né? Que é o episódio do Velho do Restelo, né? Então, assim, a gente observa que Camões, ele
tá exaltando e elogiando e elevando o moral português, né? Mas ele não deixa de fazer suas críticas a alguns monarcas, suas críticas a algumas políticas e suas críticas sociais, né? Então, em vários momentos ele critica os próprios monarcas mesmo que não dão valor às letras e tudo mais. E aqui ele coloca um velho, né, que chama-se o Velho do Restelo. Restelo é um lugar lá, né, no, na praiazinha lá desse lugar que eles estavam saindo, né? E ele bota na boca desse velho as palavras dos descontentes, né? Porque uma empresa dessa, um empreendimento desse, não era unânime, né? Longe disso, né? O rei estava embarcando numa empreitada muito perigosa, né? Ou seja, perigosa de perder muitas vidas, né? E muito dinheiro, né? Uma viagem dessa custava muito dinheiro, né? Tinha que criar, né? Fabricar esses navios, pagar a esses marinheiros. Muitos deles eram pagos antecipadamente, né? Uma parte do dinheiro era paga antecipadamente como uma forma de seguro, né? Um marinheiro lá, né? Era casado, tinha seus filhos ou recém-casado, não interessa. E ele ia viajar e era prometido um salário X para ele, né? A viagem deve durar 2 anos e a gente vai te pagar um valor X aqui, R$ 50.000. Aí eu tô te dando logo 25 aqui como garantia e os outros 25 você recebe quando voltar, por exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia de como funcionava. Então isso é muito grave, né? Assim, por mais que os homens se voluntariassem, né, e tudo mais, mas mexia com muita gente, né? Mexia com muitas famílias, né? E o velho do Restelo vai dar voz a esses descontentes, né? Esses descontentes com essa empreitada, né? E aí Camões começa, né? Mais um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Então, o velho estava ali no meio da multidão e começa a falar, a sua voz, né, pesada, mas levantando a voz. E todo mundo se cala ali quando um velho vai falar, né? Um velho de aspecto venerando, como ele diz aqui, né? Aspecto digno de ser venerado, mais uma vez. Então as pessoas se calam e dali ele faz esse seu discurso e os marinheiros ouviam claramente, né? E o velho do Restelo começa dizendo, né? Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que a honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Né? Então ele está fazendo uma crítica enorme aqui à cobiça, à vaidade, à fama, né? Ao gosto de honra, né? E que submete as pessoas à morte, a perigos, a tormentas e a crueldades, né? Então, assim, ele personifica essa fama, né, como algo que alguém buscava, mas a tanto custo, né? E ele tira essa palavra do esperto Peyton, mas se a gente for ver, ele escreve esperto com X, é X, né? E que vem do verbo experio, do latim também, que é de experiência, experimentar, né? Então ele tirou do experimentado peito. Ele era um idoso, um velho que já tinha visto muitas coisas, né? Ora, 1497, um velho aqui de 70 anos tinha visto todo aquele movimento político, diplomático, de querelas dinásticas que aconteceu ali nesses anos anteriores, né? E o que ele não viu, ele ouviu seus pais comentarem, né, de todos os problemas que surgiram dessas batalhas, desses conflitos dinásticos, né? Então era um velho, como é típico do idoso, né? Já por ser muito experimentado, ele tende a ser mais prudente, né? É isso que a gente tira no aspecto mais moral de um poema desse, né? Então a gente vê esse contraste, né? Esse contraste aqui no canto quarto, né? Todo construído através do ímpeto do jovem que tem energia vital, que tem sede de justiça, sede de conquistas e tem energia para fazer e para buscar isso,
e às vezes é temerário, ou seja, se excede, né? Exagera. E ele contrasta isso com o aspecto do velho, do idoso, que já é o quê? Já é uma pessoa que já tende a ter mais prudência em vida, ele já não tem mais tanto tempo assim, então não vai cometer grandes esforços e já tem uma visão de longo prazo, porque os velhos amam os seus filhos, seus netos e os vindouros, né? Então, os velhos tendem a ser mais conservadores do ponto de vista de serenar os ânimos, de evitar grandes obras arriscadas. Para quê? Para que os seus filhos e seus netos e os que vêm depois não colham as mazelas de um erro estratégico desse aqui, por exemplo, que é o que ele interpretava, né? E ele continua, né? Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios. Ele está falando da fama, né? Da fama. Ele personificou a fama como se fosse uma mulher ou uma entidade dessas aí, e ele diz o que é que a fama faz, né? Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Então, ele está falando, ele colocou a fama na sua frente aqui e está falando dela, né? Que é uma dura inquietação da alma, né? Uma inquietação dos inexperientes, dos jovens, dos imprudentes, né? E ela é uma sagaz consumidora das fazendas. Fazendas fazenda é algo que você faz, né? Ou seja, são suas posses, né? Sagaz consumidora de fazendas, de reinos e de impérios, ou seja, muitos reis e imperadores perderam suas posses, seus reinados por buscarem fama, né? Isso a gente vê se repetindo e se repetindo, né? Alguns chamam-te, né? Chamam-te por aí de ilustre, de subida, né? Sendo que você é digna de vitupérios, ou seja, de críticas das mais pesadas, né? Chamam-te fama e glória soberana, e esses são nomes com que se engana o povo nécio, ou seja, o povo ignorante, o povo que não conhece as coisas, né? E ele continua: a que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias? Que triunfos? Que palmas? Que vitórias? Né? Então, o velho está fazendo essas perguntas retóricas à fama, essa fama que é quem estaria guiando esses homens, né? Como propósito dessa viagem. Então, ele diz aqui, né? Tudo que ela vai conseguir para esses homens, né? Perigos, mortes, é, desastres, promessas falsas de minas de ouro, né? Famas, histórias, triunfos, né? Palmas, né? Vitórias, quer dizer, ele faz tudo isso que seriam as formas com que a fama engana, né? O povo nécio, né? Ou seja, né, isso a gente vê até hoje vai ser sempre assim, pelo espírito humano que é sempre o mesmo, né? Se engana com essas efemérides, né? Ou seja, essas coisas efêmeras que não têm substância real, né? Se você faz um propósito atrás disso, né? Da fama, se coloca isso em primeiro lugar. E concluindo agora, o velho continua, né? Já que nessa gostosa vaidade tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida que devia, de ser sempre estimada, pois quem já temeu tanto perdê-la, quem a dá. Né? Ele diz, né, você, né, nessa gostosa vaidade e fama, tu, né, enlevas a leve fantasia, ou seja, aumenta, né, eleva, né, a leve fantasia, ou seja, a fantasia que é leve, que não tem peso, né, então ele faz esse trocadilho aqui, né, de palavras, né, opostas, apesar de sonoramente parecidas, mas com sentidos opostos, né, você eleva a fantasia leve, a fantasia que não tem substância, que não tem peso, né, e coloca o nome de valentia em que? Na bruta crueza e feridade, né?
Aí você bota esse nome de esforço e valentia, quer dizer, a crueldade que você vai obrigar aos nossos marinheiros a enfrentar guerras aí, e ferocidade, né? Ferocidade, ou seja, a animalização do ser humano, né? O ser humano, o animal é cru, né? Cru, cruel, né? Vem do cruor, é um nome latino para sangue, né? O sangue em latim tem dois nomes, basicamente. Tem sanguis, né? Que deu o nosso sangue, mas o sanguis, ele é o sangue ainda com vida, dentro das veias, né, do ser humano, daquele animal, né? E quando você causa um ferimento no animal ou numa pessoa e ela sangra, aquele sangue derramado, ele é chamado de cruor, né? C-R-U-O-R, cruor, em latim. Então, daí que vem a palavra cruel, né? Cruel é aquele que derrama o sangue do outro, né? Crueza, né? Crueza, a carne crua, a carne que está com o sangue derramado ali, que está morta, já sem vida, né? Então, todas essas palavras têm essa origem nesse termo, né? Então, ele diz aqui que nessa crueza e ferocidade, a fama coloca o nome de valentia, de esforço, quer dizer, transmuta, né? Uma coisa ruim, mudando o nome e transformando numa coisa boa, né? Coisa que a gente vê em abundância nos nossos tempos, né? E você, né, tu, fama, prezas o desprezo da vida, né? Quer dizer, não, quem se desprende da vida buscando a fama, você eleva, né? Mas essa vida devia ser sempre estimada, pois até quem a deu, né? Ou seja, quem é que dá a vida? Deus, né? Até quem a dá, ou seja, quem dá a vida, temeu tanto perdê-la, ou seja, até Deus, Jesus, temeu muito perder a sua vida, né? Ele, com a sua natureza humana, foi para o Horto das Oliveiras e suou sangue, né? Suou sangue e pediu a Deus, Pai, né? Pai, se é da tua vontade, afasta de mim esse cálice, né? Se pode, né? Então, assim, o próprio Jesus, que é quem dá a vida, né? Que está lá no Evangelho de São João, né? Tudo foi feito por meio dele e nada sem ele foi feito, né? Temeu perder a sua vida, né? E agora esses aí, instigados por ti, fama, né? Que é como ele está conversando com a fama aqui, né? Estão desprezando essa vida, né? Ou seja, isso é um pecado, né? Um pecado enorme, porque você está desprezando algo que foi dado como presente de alguém, Deus, e esse algo é tão nobre que ele próprio temeu perdê-la, né? Perdeu esse bem, né? Que ele tinha, que era a vida humana, né? E o velho continua, né? Não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábia a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tens cidades mil, terra infinita, se a terra e riquezas mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitória ser louvado? Então o que é que ele está dizendo aqui? Os portugueses estão enfrentando o mar, estão saindo para enfrentar o mar. E você quer fama, esse bando de tolo, aí, esses jovens tolos aí, querem fama? Você não já tem aqui ao lado os ismaelitas, ou seja, os muçulmanos aqui, nas nossas cidades aqui ao lado? Vá guerrear contra eles. A nossa lei, que é por quem vocês lutam, né? Quer dizer, vocês estão saindo daqui para ir buscar o Oriente para tentar implantar a lei de Cristo lá. Mas vocês não podem lutar com esses ismaelitas aqui que estão vizinho a nós, que eles seguem a lei maldita do Arábio, né? Ou seja, a lei de Maomé, né? Então, e eles não são também muito guerreiros, ou seja, eles não são por armas esforçados, ou seja, se você quer glórias e fama por batalhas, lute com esses aqui, bota esses aqui para correr, para a gente ter a nossa vida em paz aqui só com a nossa fé católica, né? É esse o argumento que o velho está dizendo. A gente com um problema aqui dentro de casa e vocês saindo para lutar lá fora, né? Que isso aí também sempre foi, né? Uma ampla fonte de desastres militares e de monarquias, né? Você deixar o seu reino fraco para ir atrás de guerrear com alguém lá no outro lado, né? E o velho continua e ele diz, né? Deixas criar as portas do inimigo por ires buscar outro de tão longe? Por quem se despovoe o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando ao longe?
Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te Senhor com larga cópia da Índia, da Pérsia, Arábia e de Etiópia. Quer dizer, vocês vão despovoar o nosso reino aqui, que era pequeno, Portugal, né? Pouca gente. E vocês vão botar um monte de gente dessa aí boa, né? Que ou seja, era a elite, né? Que ia pra a elite dos guerreiros ia para um negócio desse aí. Então vocês vão despovoar o nosso terreno aqui, desses bons guerreiros, e vão deixar criar as portas do inimigo, né? Para vocês irem buscar algo lá longe, né? Que é incerto, que é incógnito, desconhecido, né? Então, só para que se exalte, né, com a fama, né? E seja chamado Senhor com larga cópia, né? Cópia é quantidade, né? Com larga cópia, ou seja, Senhor da Índia, da Pérsia, da Arábia e da Etiópia, sendo que os ismaelitas estão aqui ao nosso lado, precisando ser combatidos, né? E ele conclui dizendo: ó maldito o primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seculenho, dino da eterna pena do profundo se ajusta à lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e a glória. Então aqui o velho termina, né, o seu discurso, né, maldizendo o primeiro homem, maldito o primeiro homem que o homem que no mundo pôs o seco lenho, ou seja, a madeira seca, nas ondas, né, pôs vela no seco lenho e colocou esse lenho com as velas na água, né? Ou seja, isso é uma figura dos barcos, né? Você derruba as árvores, transforma em barco, bota as velas e joga isso aí dentro dos mares, né? E ele continua maldizendo esse que primeiro inventou essa história de navegar, né? Que é digno da eterna pena do profundo, ou seja, do inferno. Se é justa a lei que sigo e tem, ou seja, se a nossa lei é justa, a lei do cristianismo, né, que nos diz claramente que existe um inferno para os pecadores, né? Ele diz aqui que esse primeiro que inventou de criar um barco é digno da pena do profundo, do inferno, né? Nunca juízo algum alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo acabe o nome e a glória. Quer dizer, que ninguém nunca use o engenho vivo, ou seja, a inteligência, nem cítara sonora, ou seja, nem instrumentos de música, né, para dar memória a esse cidadão que inventou essa história de navegar nos primórdios da humanidade, né? Mas contigo, ou seja, contigo, fama, né, que é com quem o velho está falando, se acabe o nome e a glória, né, desse homem, né? E isso aqui é uma clara alusão, né, de uma obra que inspirou muito o poeta aqui, Camões, a escrever essa obra, que é uma obra chamada As Metamorfoses, de um poeta romano chamado Ovídio, né? Que viveu ali algumas décadas antes de Cristo, né? Década de 30, 40 antes de Cristo. Ele teria morrido nessa época aí. Por aí, 20 ou 30 antes de Cristo. Um grande poeta romano que fez essa obra chamada As Metamorfoses, e ele conta dos diversos mitos, né? Que haviam metamorfose, ou seja, transformações, né? E em um desses mitos, que na verdade é o primeiro, que é a criação do mundo, ele vai descrevendo como teria sido a criação do mundo, e ele diz lá, né, que em algum momento os homens derrubaram as árvores e colocaram essas árvores transformadas em barcos nos mares para ir conquistar e invadir os outros povos na Idade de Ferro, né, que é ele divide lá, a mitologia antiga dividia as idades, né? Idade de ouro, idade de prata, idade de bronze e a idade de ferro, ou seja, havendo uma queda, né? Uma verdadeira descida de nível moral do homem, né? De um período áureo, né? Ou seja, em que não havia crime, não havia insídias entre, o poeta Ovídio vai dizer lá, né? Entre mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, não se desuniam e tal. Essa era a idade de ouro, não havia crime, nem desconfiança, nem nada. E o homem foi se degringolando moralmente até chegar na idade do ferro, em que ele desceu o lenho dos montes
e colocou nos mares para ir conquistar e subjugar os seus irmãos nas terras vizinhas, né? Então, assim, o Vigílio, o Camões, os Lusíadas é um poema que tem esse profundo enraizamento nesses grandes poemas latinos, né? Basicamente a Eneida, né, que é do Virgílio, que é outro poema muito famoso, as Metamorfoses de Ovídio, né, e, e outros tantos, né? Petrarca e outros poetas aí que foram inspiração direta de Camões na construção desse poema, né? Então aqui ele termina esse canto quarto com essa crítica, né? Geralmente no final dos cantos Camões sempre faz alguma reflexão filosófica profunda, né? Isso aqui dá margem para a gente refletir sobre esses vários temas que a gente falou aqui, né? Sobre o ímpeto, às vezes irresponsável ou temerário da juventude, a prudência do idoso, mas que às vezes essa prudência, se for excessiva, também freia demais e evita progressos, a busca irrefreada e refletida pela fama e pela glória, né, à custa de crueldades, etc. Então a gente pode trazer todos esses valores para a nossa vida individual, para a nossa situação geopolítica atual e tudo mais, porque o ser humano é esse, né? O ser humano é esse e sempre vai ser assim, com essas virtudes, com esses vícios, que são elevadas a um altíssimo nível linguístico e nos faz achar bonito isso aqui, belo. E se a gente ficar com essas ideias fecundando nossa mente, nossa memória, a gente fica refletindo sobre isso e vê, né, quando é que eu, por exemplo, busco a fama em primeiro lugar, deixando outros valores mais elevados de lado, né? Ou até mesmo, será que eu sou capaz de ser cruel ou feroz contra o meu irmão para eu ascender a um posto de glória e tal, etc. Então, tem todos esses aspectos aqui incluídos nesse poema, né? Existem esses diversos níveis de leitura. Existe o nível de leitura simplesmente poética, a gente acha belo a métrica, as rimas, o ritmo, essas aliterações, quando ele repete consoantes para formar um determinado som e assim sucessivamente, né? Essas oposições, né? Perder a vida quem a dá, né? Quer dizer, tanto temeu perdê-la quem a dá, perder e dar, né? Essas oposições, né? É, prezas o desprezo, né? Quer dizer, a fortuna preza o desprezo da vida. Então, assim, essas oposições que quando a gente vai vendo, que são choques, né? São choques de realidades opostas mesmo, né? Que para que lado eu vou pender nesse choque, né? Eu vou pender eu vou pender para o desprezo da vida pela fama ou por prezar a minha vida por um valor superior, um valor religioso e não perder a minha alma, né? Como Jesus dizia, né? Quem perder a sua vida por minha causa, né? Por meu nome, vai ganhá-la na eternidade, né? Então, o desprezo da vida do cristão é diferente do desprezo da vida pela fama, né? É o desprezo da vida por uma aspiração espiritual e eterna muito maior. Então, tudo isso está incluído aqui na reflexão de um poema desse, assim como toda obra de alta literatura tem esses grandes valores embutidos ali para que possam ser refletidos e ensinados, né? É muito mais fácil você ensinar para uma criança, para um adolescente, esses valores através de uma obra dessa do que você fazer um tratado de antropologia e dizer, olha, existem essas virtudes, existem as virtudes que devem ser buscadas, como a prudência, a fortaleza, a temperança, a justiça, a honestidade, a humildade, você tem que buscar tudo isso. E você deve evitar os vícios da luxúria, da gula, da ira, da preguiça, inveja, soberba, etc. É muito mais fácil você fazer isso você tendo uma obra concreta dessa que tratou de homens reais ou imaginários, mas que envolve a pessoa numa história que povoa a imaginação dessas crianças e adolescentes e de nós mesmos adultos a termos material verdadeiramente humano, que isso aqui foi produzido por uma mente, né, porque tinha engenho e tinha arte, né, como ele mesmo diz. Isso aqui é feito por um ser humano de forma
pensada, raciocinada e colocada no papel da melhor forma possível, para que nós tivéssemos esse material de altíssimo nível para a gente refletir as nossas próprias batalhas e navegações e decisões dos nossos destinos individualmente, né? Então, vamos em frente. O Canto Quinto segue aí com grandes episódios muito interessantes, né? Tem um episódio de uma tormenta que ele descreve, uma tormenta no meio do mar, e o episódio do gigante Adamastor, que é outro episódio muito conhecido dos Lusíadas, né? Que ele faz uma dessas metamorfoses. É outra influência grande, direta do Ovídio, né? Suas metamorfoses, quando Camões cria lá um episódio em que um homem, um titã, na verdade, um gigante, se transforma, é transformado, é metamorfoseado em um penedo, ou seja, em um cabo, umas rochas gigantescas lá, né? E ele vai criar toda uma história muito bonita de amor e de guerra também para mostrar como é que um homem é muito interessante essa ideia. Como é que um homem, através do seu amor por uma mulher, por uma deusa nesse caso aqui, se transforma num rochedo. Mais ou menos outra reflexão dessa, né? Ou seja, através da luxúria, você tenta conquistar uma determinada mulher ali, você se petrifica, né? Você perde todos os seus valores que lhe dão vida e você se petrifica ao ponto de virar um rochedo, né? Então, tem esse episódio aí no Canto Quinto que em breve a gente vai tentar ler e comentar aqui com vocês, né? Então, até o próximo, até o próximo canto, canto quinto dos Lusíadas, se Deus quiser.